Que isso? Um porquinho da Índia. Júlia, a Então, gente vamos não lá. quer que seus Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o microfone, a Mariana, isso. Então, assim, a aula de filosofia no 7º ano, vocês já sabem que a gente faz muito debate em sala de aula, tem a participação sempre do Vinícius, do Pierinho, né? Então, transformar tudo isso em aulas EAD estava sendo uma grande dificuldade, por isso que eu acho que a aula presencial online, né, vai ser muito mais fácil, vai ser mais importante, vai ter um crescimento maior aí para as nossas aulas de filosofia. Então, o nosso horário é sempre esse, de quarta-feira, tá, às 8h50. O link é sempre o mesmo. Então, quarta-feira, 8h50, é só vocês entrarem no nosso link que eu vou estar aqui esperando por vocês. Como que vão funcionar os nossos debates, tudo? Vocês precisam de, primeiro, ficar atento ao microfone de vocês. Então, a Laura ali está com o microfone aberto, eu vou pedir para ela desligar. Isso. Quem quiser falar, aí sim abre o microfone e fala, mas cuidado para um não falar em cima do outro, porque senão vira aquela bagunça, a gente não consegue fazer com que a aula caminhe de uma maneira melhor. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês o que a gente fez, o que a gente estava fazendo em sala e como que a gente vai continuar a aula daqui para frente, tudo bem? Então, a aula de filosofia online, a gente vai estar muito junto com a aula de história do professor Ricardinho. Eu conversei com ele falou para mim que vocês estão finalizando lá o período da Idade Média e começando a entrar em Renascimento, certo isso? Certo? Correto. Certo. Sim, a gente está terminando a Baixa Idade Média. Isso, estão terminando a Baixa Idade Média, exato. Baixa Idade Média, Sua câmera tá desligada pra mim. depois Renascimento. Minha câmera tá desligada para você, mas tá ligada aqui para mim. Tá Não tá ligada, aparecendo. ligada. Manu, é porque tem que esperar um pouco. Eu já esperei faz um tempão. Eu tava em casa. Daqui a pouco eu apareço aí para você, Manu. Então, vamos continuar. Então, em sala de aula, a gente estava acompanhando já as aulas de história. A gente estava falando de livre-arbítrio, que vocês estavam criando uma história, onde tinham várias opções de escolha, lembram disso? Né? E aí, conforme as escolhas iam sendo feitas, outros caminhos iam sendo seguidos. A gente estava falando de livre-arbítrio, que está ligado com a filosofia da Idade Média, principalmente de Santo Agostinho. Aí, depois, quando a gente começou a nossa aula EAD, eu coloquei 2 textos para vocês. A Vida Como Ela É, e também o último texto que eu coloquei aí para vocês, eu esqueci o nome do texto aqui, que vai falar um pouquinho sobre o pensar e conhecer a si mesmo. Não foi isso? Né? E aí, na aula de segunda-feira, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a diferença entre pensar e conhecer. Então, eu vou usar aqui uma lousa digital com vocês, se não funcionar, vocês me avisem, tá? Que aí eu arrumo ela para vocês. E vocês vão ver que minha letra na lousa digital é péssima. Eu prometo que eu vou melhorar essa letra até o final das nossas aulas EAD. Você vai escrever com o mouse? Não. Tô escrevendo com uma caneta. Vocês viram a lousa aí? Sim. Professora, tem que começar outro sumário? Sim, eu vou colocar o sumário aqui para vocês. Então, hoje é dia 15 de abril. Mas, professora, já é o segundo bimestre? Sim, já é o segundo bimestre. A nota de vocês do primeiro bimestre já está fechada. Vocês já tinham me entregue alguns trabalhinhos em sala, então deu para fechar a nota de vocês tranquilo, tudo bem? Ô, Sora, desde quando tá com o de segundo bimestre? Desde a semana passada. Nossa. Tá? Então, vamos lá. Eu tirei 10, né, professora? A gente vai fazer uma revisão daquilo que foi dado em aula EAD. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre pensar e conhecer. Colocaram o sumário aí, pessoal? Professora, calma aí. É que eu não sabia que tinha que fazer. Eu vou ter que fazer outro. Tá. Aí, Só um aviso. Nossas aulas online sempre tem que estar com o fichário aí do lado, tá? E fazer as anotações como se fosse uma aula normal. Pronto? Turma, com o professor Ricardo de História, fala, Manu. Tinha algum outro sumário além desse? Os sumários que eu coloquei para vocês lá na aula EAD. Ah, tá. não, do segundo bimestre? É, do segundo.
Não, esse é o nosso segundo sumário, na verdade. Tem a aula de segunda-feira que eu coloquei para vocês e tem essa aula de hoje. Então, a só do dia 13 e do dia 15, né? Isso. Colocaram o sumário, pessoal? Sim. Sim. Então, Professora, pode falar, Fernanda. professora, é o Piero, mas Ah, você tá com outro nome aí, tá? Fala, meu Pierinho. pai. Professora, uma pergunta. Sabe aquele texto lá do que a gente pode oferecer no mundo? Sim, Você já corrigiu, né? Ou a gente vai corrigir aqui também? eu já corrigi. Eu vou Ah, dar tá. a devolutiva para vocês ainda essa semana, tá bom? Tá, obrigado. Ô, Tá? professora, quando você vai passar as notas do primeiro bimestre? Isso eu tenho que ver junto com a coordenação. Ela vai passar, acho que todas juntas, depois a gente vê isso direitinho. Tem que ver com a Rô, tá? Tá. Porque eu não sei como que as outras disciplinas estão, Tá. tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Carol, Pode falar? eu não tava conseguindo entrar no Classroom direito, daí eu consegui esses dias da entrada. Eu ainda tô vendo as coisas pra fazer. Tudo Mas bem, ainda não? não tava conseguindo entrar. Tá, eu acho que assim, a maior dificuldade dessas nossas aulas EAD no início foi a gente se acostumar com toda essa tecnologia, né? Então, muita gente está entregando atividade com atraso, não tem problema. Eu entendo que vocês não estavam familiarizados com o Google Classroom, nem eu estava, para ser sincera. Então, foi mais um aprendizado aí de como que tudo isso ia funcionar. Então, não tem problema entregar essa atividade com atraso, essas primeiras atividades. A partir dessas aulas que estão sendo online, ao vivo, primeiro que a presença de vocês conta, porque é daí que vai sair também a nota de prontidão, né, a participação nas aulas, e também eu vou pedir para vocês não atrasarem a entrega da atividade, tudo bem? E uma outra dificuldade aí que eu percebi de vocês é entregar essa atividade online, né, no Google Class, anexar, não é verdade? Acho que alguns tiveram uma dificuldade aí de entregar essa atividade. E eu, vou ser muito sincera com vocês, tive a dificuldade de corrigir. Por quê? São vários alunos, vocês mandavam fotos, alguns estão usando o e-mail dos pais e não colocam nome, número e unidade nessas atividades. Então, eu vou pedir também para toda atividade que for entregue pelo Google Classroom, mesmo que seja com foto do fichário, foto da atividade, coloque em cima da atividade de uma maneira bem clara o nome, número, a série e a unidade. Combinado? Combinado, pessoal? Combinado. Então tá bom. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, vocês acham que o nosso Google Classroom tá muito bagunçado? Vocês querem uma sala separada? Eu mando um novo código para vocês? Eu acho melhor na sala, tipo, só do vídeo. Ah, eu acho não. Pra mim tá ótimo. Tá bom. Vai ser a mesma coisa pra mim. Tá, então eu vou... Pode ser o mesmo. Por enquanto eu mantenho assim. Tá bom. Se eu ver que ficar muito bagunçado, a gente conversa e monta uma nova sala. Não tem problema para mim, tudo bem? Ô, Sora, era você que estava corrigindo as tarefas que a gente fazia? Eu não entendi. Fala de novo, por gentileza. Era você que estava corrigindo as nossas tarefas? Sim, eu corrijo sempre a turma de alfa. Sempre. Tá. E, afinal, vocês que são meus alunos, né? Eu morro de ciúmes dos meus alunos, eu jamais ia deixar o professor corrigir ou dar aula no meu lugar. E outra coisa, eu que selecionava também as atividades, então, quanto a isso, não tem problema. Tudo bem? Você falou naquele seu vídeo da Pensar em Conhecer, que a gente ia, tipo, fazer uma... Ia ser você e aquele professor Cristiano, não vai ser? Não, só comigo. Tá bom. Ele vai cuidar da turma dele e eu cuido de vocês, tá bom? Então, vamos lá, só para rever aí o que a gente fez nas aulas EAD e falar um pouquinho o que a gente vai fazer a partir da aula de hoje. O que eu vou anotar aqui pode ser feito tudo na mesma folha de fichário, tá? É só uma revisão do que a gente fez lá nas aulas EAD. Então, nosso primeiro texto lá na aula EAD foi A Vida Como Ela É. Queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam do texto, o que vocês entenderam desse primeiro texto aí que eu coloquei para vocês. Boa, já está com a folha de fichário aí com o texto. O que vocês entenderam, o que vocês acharam do texto, pessoal? Vamos lá. Eu achei o texto
bem legal. Podem falar, tá? Não precisa ser Eu só achei legal, tipo, faz bastante sentido comparado, se você for comparar o texto com a sua própria vida. É verdade. Boa. Por que faz sentido? Porque, Sei lá, porque a vida não é tão pra mim, fácil, que nem as porque pra pessoas mim, acham. o que você Exato. colocou lá, tava falando que a vida é um pouco complexa também e tal, igual a nossa vida também. Exato. E eu acho que nessa fase que vocês estão, né, nessa pré-adolescência, ela começa a se tornar muito mais complexa ainda, né? Vocês começam a colocar questões ou questionarem sobre a própria vida, a própria construção da identidade de vocês. Certo, Perinho? Certo. Tá. Que tipo de questões que vocês colocam? Como assim? Vocês falaram que a vida é complexa. O que dá para colocar o texto e fazer um paralelo com a nossa própria vida, né? Os desafios que a gente vivencia. Sim, É sim. tipo, pra você sobreviver, você tem que aprender e você tem que ser, tipo, meio que você tem que aprender perfeitamente bem. Porque se você acabar tendo um erro ou outro, você pode acabar não conseguindo emprego, aí você não vai conseguir dinheiro, aí você não vai conseguir viver. Exato. Perfeitamente não, porque todo ser humano erra. Peraí que tem mais de um falando ao mesmo tempo. Vamos lá. Quem vai falar agora? Eu acho que todo mundo tem que, tipo, fazer um esforço. Se você, tipo, fala assim, tipo, você tá, tipo, todo mundo tem que se esforçar pra chegar onde quer, não é, tipo, vai bater na sua porta. Sim, sim. Tá. E esse próprio momento que a gente está vivendo agora, isso mostra bastante, né? A gente tem uma vida tranquila, aula presencial, e aí, de repente, algo totalmente inesperado que a gente não tem controle nenhum, que é o coronavírus, né? A gente não tem controle, faz com que a gente tenha mudanças no nosso jeito de dar aula, de assistir aula, de ter que ficar em isolamento, mas eu acho que esse momento também, embora seja um momento um pouco complicado, também é de muito aprendizado, né? Não só aprendizado para vocês na questão de organização, de aprender a assistir aula, para mim também como professora, que é um novo formato de aula e valorizar a presença de vocês muito mais do que eu já valorizava, né? Eu sinto falta de dar aula presencial, de olhar no olhinho de vocês, de trocar ideias, acho que isso está sendo mais complicado aí, mas também de aprender que a gente pode ajudar o próximo e ser solidário pelo simples fato do outro ser um ser humano e que a vida humana vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que esse momento diz muito sobre o texto que a gente leu sobre a vida como ela é, tá? Como que vocês estão se sentindo? Como que tá para vocês tudo isso? Aliás, eu li a relaboração que vocês fizeram também, ficou ótima, viu? Vai lá, Laura. O quê? Você abriu o microfone, achei que você fosse falar alguma coisa sobre como... A minha quarentena tá bem triste. Sim, mas vocês estão aprendendo alguma coisa com tudo isso? Eu acho que, tipo assim, não só a gente, mas, tipo, todo mundo tá aprendendo que a gente deveria ter tomado um pouco mais de cuidado contra isso. Tipo, vamos supor, que se a gente estivesse na Itália, a maioria, lá tem muito mais casos porque as pessoas não ligaram para o que estava acontecendo, que não era nada, tipo, que era só mas também ninguém sabia que era tão perigoso, né? Ninguém E tem muito mais idosos. Peraí, pessoal, vamos falar um de cada vez, senão vira uma bagunça isso aqui. Ô, Júlia, fala um pouquinho mais alto. Tá. Talvez aqui no Brasil não fique tão ruim que nem tá na Itália, porque a gente começou a tomar um pouco mais de providência antes de chegar, assim, tipo, no topo da doença, entendeu? Tomara. Ou também quando Cientista, tá nos ela. Estados Unidos, que acabou de passar a Peraí, tá o Itália. Caio, a Mariana, a Giovanni, todo mundo falando junto. Calma aí, pessoal. Não dá pra entender nada. Exato. Verdade. Então, quem ia falar era o Marquinhos agora, é isso? Não. Não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu. Então vai lá, Isa. É que, tipo assim, na minha opinião, eu acho que as pessoas vão ter um outro ponto de vista pro mundo, pra sociedade, pra natureza. Porque agora, quando eu, tipo, a gente sair daqui, eu suponho que, tipo, todas as pessoas vão começar a dar mais valor pra família, vão tomar mais cuidado, claro, mas, tipo, vão dar mais valor pra natureza e tal. Sim, muito bom, Isa.
tomara que isso perdure, né? E não seja só nesse momento. Então, vamos lá para o nosso texto para a gente continuar. Mais alguém quer falar? Ô, professora, melhor frase. As pessoas... Desligar o microfone. Peraí, só um minutinho. Laura, desliga o microfone. Vai lá, pode falar. As pessoas só dão valor às coisas quando elas perdem. Exato, né? A gente perdeu totalmente a liberdade. Exatamente. Profundo. Pronto? Então, vamos. Pode falar, Isa. Isa, não dá para te ouvir. Eu? Quem que estava falando? Acho que é Caio. Eu falei uma então vai lá, Caio. Então os outros desliguem o microfone aí que tá dando interferência. Vai lá, Caio. Confundiu com a E, voz tipo, você vê que o ser humano fica em casa sem sair para as ruas, você vê como a natureza já melhora. Eu vi várias fotos dos canais de Veneza limpo, de vários pavões saindo nas ruas de Barcelona e Madrid. Em vários canais nos Estados Unidos estava voltando a ter tubarão, raia, tudo. Sim, assim, a natureza, a gente conseguiu dar umas férias para a natureza, na verdade, né? Eu moro em um lugar alto aqui, que eu consigo ver quase que todo o horizonte de São Paulo. Nesse período que é um ar mais seco, eu sempre vi uma camada de poluição. E nos dias de hoje eu já não vejo mais essa camada de poluição. Então, eu acho que a gente está dando umas férias para a natureza também. E isso tem muito a ver aí com a questão do pensar e do conhecer. Então, eu vou voltar para a segunda lousa aqui, para falar um pouco sobre o nosso segundo texto, né? Daqui a pouco o Rio Tietê já tá limpo. Nossa, ia ser um sonho o Rio Tietê tá limpo também. O problema é que o esgoto vai para lá e a gente não para de usar o banheiro, então não tem sentido. Então, o nosso segundo texto aí é o que eu tenho para oferecer ao mundo, né? O que posso oferecer para o mundo. O que vocês entenderam desse segundo texto? Como que dá para a gente relacionar com o primeiro texto que a gente leu na nossa aula EAD, turma? Eu acho que dá para relacionar, tipo, se você for comparar, que nem eu tinha falado, se você for comparar os dois textos com a sua vida, e depois você comparar as duas conclusões que você teve, se você juntar, vai ser tipo meio que um texto um pouco mais complexo, que vai mostrar realmente praticamente metade da sua vida. Muito bom, Laura. Marquinhos, você tá quieto hoje? Tô com sono. E o que você achou do segundo texto aí? Como que dá para relacionar com o primeiro, você que participa tanto da aula? Não, professora, não deixa mais quem falar, O que a não. gente aprende com a vida, né, primeiro, a gente podia começar a aplicar, no segundo texto. Pô, e por que a gente não aplica? Porque o ser humano é fedido, ele é do mal e é preguiçoso. E será que ele pensa? Não, ele é um ser irracional, é incrível. Pois é, né? A gente fala, mas a gente não pratica. Caio, fala aí. Não, professor, não dá nada. Eu só queria falar uma coisa que se você puxou o assunto com o Marquinhos agora sobre aula, ele não vai parar de falar. E vai ficar falando mais que a professora agora. Sério? Porque ele curtiu o assunto de água? Não, ele não para de falar, ele fala muito. E às vezes enche o saco. Daqui a pouco ele puxa os papos aleatórios dele de Rainha Elizabeth da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então continuando aí, vamos desligar o microfone. Em história, que vocês estão vendo com o professor Ricardo, no final, né, da Idade Média, vai começar a surgir um novo tipo de pensamento, né, uma nova filosofia. Então, se durante o período da Idade Média a filosofia estava muito ligada com a Igreja Católica, que vocês viram com o professor Ricardo, ela tinha o domínio sobre as questões morais, sobre a forma de pensar, sobre a educação das pessoas na época, né? No final da Idade Média, começa a bater ali na porta da Igreja Católica a ciência, né? As universidades vão começar a se consolidar, então vai ter um novo tipo de pensamento. Como que é esse novo tipo de pensamento que a gente vai falar agora dentro das aulas de filosofia? Esse novo tipo de pensamento vai colocar o homem no centro e não mais Deus, tá?
a gente tem um antropocentrismo, a gente vai falar um pouquinho mais do homem. E daí surgem um pouco as questões morais também, que a gente vai começar a entrar em ética e moral. Tudo isso que vocês falaram agora está muito relacionado às questões morais e às questões também ligadas à natureza, que também é uma parte da bioética aí, tudo bem? Então, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, que eu vou falar um pouquinho na aula de hoje. Eu sei que não deu tempo de muitos fazerem essa pesquisa, porque eu coloquei essa pesquisa aí para vocês na segunda-feira. E essa pesquisa é sobre qual que é a diferença aí do pensar para conhecer. Sem querer. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa diferença aí na aula de hoje, para a gente poder continuar esse assunto na nossa próxima aula, tá? Então, o conhecer aqui, pessoal, é aquilo que os professores fazem com vocês nas aulas. Todas as aulas de ciência, de matemática ou de história, a gente entrega para vocês um bloquinho pronto, né? A gente vai construindo aí em bloquinhos prontos e acabados o conhecimento, por exemplo, de história, ou conhecimento de filosofia, ou conhecimento de ciência. São bloquinhos prontos, que a gente não contesta muito sobre esses bloquinhos. Eles já estão prontos, acabados, tem toda uma pesquisa por trás, tem toda uma história por trás, então eles não são muito contestáveis. Já diferente o pensamento, eu já falei isso para vocês na aula, no ano passado, quando a gente falou sobre o Sócrates, é aquilo que a gente faz em todo instante em nossa vida, né? É aquele caminhar em círculos da nossa cabecinha mesmo. A gente não para de pensar em nenhum momento da nossa vida, é aquele caminhar em círculos que não para nunca, não são coisas prontas e acabadas. A gente pode pensar em algo hoje, desconstruir e pensar de maneira diferente sobre o mesmo assunto amanhã. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro antes de dormir, a gente usa muito esse tipo de pensamento, que a gente começa a questionar, poxa, por que eu agi dessa maneira e não agi de outra maneira? Por que eu fui falar isso? Vocês não fazem isso todos os dias à noite, antes de dormir? Né, sobre a vida de vocês, como que ela está caminhando, o que vocês vão fazer na vida. Então, isso é o pensamento. O primeiro filósofo a falar sobre o pensamento é o Sócrates, né, que vai construir toda a nossa moralidade. Logo depois do fim da Idade Média, o pensamento e a razão vão ganhar força por conta da ciência. O Galileu vai começar a surgir, vai começar a mostrar que a Terra não é o centro do universo, e sim que a Terra gira em torno do Sol. Então, vão ter modelos de ciência e de física novos que a Igreja Católica contestava e proibia. Então, a gente vai falar um pouquinho, dentro da aula de filosofia, dessa passagem. Por isso que o pensamento, o conhecimento e o uso da razão vão vir com força aí nesse período de renascimento que vocês vão ver com o professor Ricardo lá em História. Tudo bem? Sim, mas professora? Sim. Mas muitas pessoas perderam a credibilidade em Deus nesse tempo, não perderam? Por causa das cruzadas? Por não, quê? Por causa das cruzadas. Não em Deus, mas sim. Não, com a Igreja Católica. Né? Na Idade Média. Sim, porque ela... Entendi. Porque ela acabava tendo certos problemas de aquilo que eu faço e aquilo que eu penso, né? Vocês estavam falando sobre a gente pensa, só que a gente não usa na nossa vida. E é exatamente isso que nesse período a Igreja Católica vai fazer. Por isso que vai ter também uma reforma protestante, vocês vão ver com o professor Ricardo, que é quando surgem novas igrejas com novos tipos de pensamento, como a igreja batista, o calvinismo também vai vir com força. O professor Ricardo vai falar sobre isso na aula de história. Ele já falou, eu acho. Ah, ele já falou? Legal. Sim. Então, as reformas protestantes e que vão surgir novas igrejas ligadas ao cristianismo, mas que têm ações e pensamentos diferentes da Igreja Católica, que por tanto tempo perdurou durante o período da Idade Média. Então, sim, a fé, não no cristianismo, mas a fé na Igreja Católica vai ser contestada nesse período, né? E junto a isso surge a ciência,
né? A física vai começar a se consolidar e vai vir com força. As universidades, algumas faculdades mesmo, já começam a surgir e se consolidar nesse período. As experiências científicas vão começar a surgir nesse período. Então, tudo isso muda a forma de pensamento e a forma de ação do ser humano. Então, por isso que a gente vai falar um pouco sobre o pensar e o conhecer, e a gente vai falar de um filósofo chamado Descartes, né, na nossa próxima aula, que ele que vai consolidar aí o uso da razão. Tudo bem? Então, assim, a aula de hoje é mais uma revisão geral, também para poder ver vocês e matar as saudades, ver a carinha de vocês. Aí o Zufo está aparecendo enorme aqui para mim. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que a gente fez nas aulas EAD até a aula de hoje. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que tá funcionando, como que tá sendo para vocês? Ah, tá bom pra mim. Tá bom, Piero? Tá dando para acompanhar? Tá. Eu posso acordar até um pouco mais tarde. Mas rotina é importante, né? Eu perdi a primeira aula, porque eu não consigo acordar às 8 horas, às 7 horas, né? Não dá. Professora, mas eu acho que isso tá ruim porque não dá pra sair, não dá pra jogar futebol, não dá pra fazer nada. Não é férias, né? Não dá pra Também jogar isolamento social com aula, então... eu consigo sair pra jogar essas coisas. Mas não deveria, né, Zulfo? Eu fico jogando Não, futebol, é porque no meu condomínio Tudo eles deixam aberto. É porque o Piero mora em prédio, aí prédio não deixa, porque é mais acumulado as pessoas. Não, mas em jogo de futebol tem muito contato, né? Isso pode ser aqui no prédio ficaram tudo, sim. quadra, pista de skate, tá tudo Aqui, fechado, né? aqui no meu condomínio, deixaram aberta a pista de skate só. Pessoal, vamos ouvir o Marquinhos, que ele estava falando, não ouvi. Não, eu falei aqui no meu prédio eles fecharam tudo, tipo, meteram lá no tudo. No meu condomínio também. No meu condomínio não tem E ainda mais... não pode nem ir pra academia. No meu condomínio também fechou a academia, tudo. Mas é uma maneira de pensar em todos, né? Mas eu quis dizer, tipo, sair, sei lá, não sei. O condomínio fechou tudo. Mas de final de semana... No meu não, só deixaram... Vamos desligar o microfone aí, que a nossa aula tá terminando. Vamos lá. Fecharam a quadra. Desliga o microfone aí, galerinha. Ô, turma, então, só para finalizar aí, na próxima aula, vocês precisam de estar com a pesquisa sobre a diferença entre pensar e conhecer, eu já falei aí para vocês. Esse vídeo vai ser, eu estou gravando a aula, então esse vídeo vai ser postado também na nossa sala do Google Classroom, vocês podem retomar a aula, rever o que foi falado, tá? Na próxima aula, vocês têm que estar com um fichário aí do lado e com essa pesquisa que eu pedi para vocês, combinado? Não precisa de postar a pesquisa no Google Classroom. O que eu acho bacana é vocês terem tudo no fichário de vocês. Quando a gente retomar as aulas presenciais, eu vou ver aí se está com a data, se está com a pesquisa, tudo certinho. Tudo bem? Ô, professora, mas é para pesquisar só pensar e conhecer, assim? Qual que é a diferença? Fazer uma anotação. Qual que é a diferença entre pensar e conhecer? Fala, Júlia. Vai ser, a gente vai ter que vir, nada mais que você mandar, a gente vai ter que postar ou... Não, pode postar, mas eu quero que não tenha necessário, tá? Essa pesquisa não precisa postar, tudo bem? Que a gente vai usar na aula aqui, na próxima quarta-feira, às 8h50, a gente vai usar. Tá. Mais alguma dúvida? Turma, Manu, fala aí. Mais alguém quer falar? Não? Então fala, Manu, você ia falar? Não? Então, pessoal, acabou a aula, tá? Até que, enfim, vi vocês aí, foi um prazer, tava com saudade de todos vocês. E aí, na próxima quarta-feira, então, a gente se encontra aqui, tá bom? Uma boa semana pra vocês. Eu prefiro muito mais a sua aula do que... Deixa eu ver o que é primeiro antes de falar. Fala, Marquinhos. Tá sendo filmada, hein, Marquinhos? Pessoal, então eu vou desligar aqui a gravação. Vixe, Marquito! Vou postar lá para vocês. Não quero. Seria